Boa noite, estamos aqui para mais uma live do Conselho da Mulher Empresária. Para quem não me conhece, sou Albanir Fracaro, sou vice-presidente da CP e também coordenadora do Conselho da Mulher Empresária. Estamos conversando agora no backstage com Isabel, com Valéria, que não poderíamos ter escolhido melhor data para falarmos sobre esse assunto. Afinal de contas, todos os comerciantes, empresários, estamos apreensivos com toda essa situação, no abre, no fecha, muda de bandeira, não muda, o que podemos, o que não podemos fazer. Então, eu tenho o maior prazer de chamar aqui para conversar com a gente a Isabel e também a Valéria. Tudo bem, Isabel? Olá, boa noite, Albanir. Boa noite, Valéria, tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem, Valéria? Tudo bom? Boa noite, Vamos Isabel. começar, quero que vocês se apresentem para o pessoal que está nos assistindo, para que eles conheçam um pouco mais de vocês. Isabel, por gentileza, se apresente primeiro, que vai passar o trem agora aqui perto, vai fazer um barulhinho. Enquanto isso, desliga o microfone. Então, primeiramente, eu agradeço ao Albanir e ao Conselho da Mulher Empreendedora, juntamente com a Associação Comercial do Paraná, por esse convite de estarmos hoje falando de um tema que é muito pertinente à vida e à saúde da mulher, que é a saúde mental. Independente da época que se está, a mulher hoje, ela precisa muito prestar atenção na sua saúde física, mas nunca, jamais esquecer da sua saúde mental. Eu sou Isabel Piatti, eu sou, como formação de base, estética, mas eu me especializei em dois momentos muito importantes. O primeiro foi saúde da mulher, e o segundo, humanização e cuidados paliativos. Eu tenho mais de 25, completo esse ano 25 anos de profissão, e dentre essa carreira construída, me destaquei muito dentro da área da estética, pensando fora da casinha, trazendo inovações para os olhares da estética. Sou autora de 4 obras literárias junto à área da estética, com temas totalmente inovadores e inéditos no Brasil e no mundo, e me coloco aqui, Albanir e Valéria, como uma mulher que é empreendedora e que se considera uma mulher de sucesso e uma mulher empoderada. E eu fui convidada para falar sobre esse tema aqui com vocês, justamente por esse motivo, porque eu sempre fui uma mulher muito resistente a procurar ajuda terapeuta para a minha saúde mental, e quando eu realmente fui buscar e descobrir, eu pude entender o quanto era necessário ter essa busca, e que deveria ter sido um pouco antes, porque o nosso emocional, a nossa vida de labuta, de corre-corre, de tentar não convencer os outros, mas sim mostrar ao mercado que eu, mulher empoderada, sou, posso, mereço, devo. Muitas vezes a gente veste uma capa, veste uma couraça, veste uma proteção e esquece de muitos outros sinais importantes para a nossa saúde mental, que é sobre isso que nós vamos estar conversando hoje aqui. Vou passar a palavra para a Valéria e depois a gente continua nesse contexto. Com certeza. Tudo bem, Valéria? Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço a gentileza desse convite muito especial, nesse momento tão pertinente. Agradeço a você, Albanir, a presença da Isabel também. Meu nome é Valéria Batista, eu sou psicóloga há 30 anos, tenho experiência clínica durante esse período, trabalhei em outras áreas da psicologia, com avaliação diagnóstica educacional, como perita examinadora de trânsito. Então, a gente conhece bem certinho como funciona essa questão do estresse em todos os lugares, inclusive no trânsito, né? Só nós observarmos também como isso se projeta nesse campo também, né? Que é o trânsito, e atendendo crianças com dificuldades de aprendizagem, né? Adultos, adolescentes, enfim.
um período bastante longo de experiência clínica. E, nesse momento, o que nós observamos é uma exacerbação, inclusive, de transtornos mentais, né, como nunca nós vimos até então. Né? A nossa demanda maior hoje em dia é justamente transtorno de ansiedade, depressão, desistência da vida, né? E por conta de todos esses percursos, intercursos que nós temos na nossa vida, né? Então, o que nós observamos, como a Isabel acabou de dizer? O que eu tenho observado dentro da psicologia é justamente uma dificuldade imensa que as pessoas têm de buscar ajuda em relação à própria, uma atenção maior à sua saúde mental, né? Porque o que nós fazemos sempre? Nós nos voltamos sempre para o mundo exterior. A nossa demanda é sempre para o externo. Nós dominamos tecnologias, nós gerenciamos empresas, nós gerenciamos todo esse mundo externo, mas temos uma dificuldade muito grande em gerenciar as nossas emoções, né? Muitas vezes são elas que nos dominam, são elas que vêm e emergem de tal forma que fazem com que aconteça o quê? O nosso pensamento fique ultra acelerado, né? Então, nós ficamos com aceleração do pensamento, reverberações mentais, ficam aqueles pensamentos ruminantes o tempo todo, incertezas, e hoje nós temos, segundo a Organização Mundial de Saúde, no nosso país, uma população de ansiosos, né? O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo, onde tem pessoas com mais síndrome de ansiedade do mundo. Então, aliás, transtorno de ansiedade, né? Então, vocês imaginem que a dificuldade que nós temos de organizar a nossa saúde mental. E lógico que, como consequência disso, atrapalha totalmente o nosso dia a dia, o nosso desempenho, o nosso bem-estar, e a consequência disso é um adoecer cada vez mais profundo, inclusive nas nossas relações sociais. É o que nós vemos hoje em dia. Perfeito. Eu acho que, assim, né, todas as mulheres hoje, elas estão, assim, muito sobrecarregadas, né, com tudo, com família, com trabalho, com os filhos em casa, então tudo isso está mexendo muito, né, com a cabeça de todo mundo, enfim, e mais o transtorno de tudo que a pandemia está nos causando, né? Eu quero expor aqui, Albanir, e a todas as mulheres que estão nos assistindo, por isso esse tema ele foi muito bem pensado junto às mulheres da Comissão de Mulher Empreendedora, da Associação Comercial, porque muitas vezes nós mulheres não sentimos a necessidade ou não percebemos os sinais e os sintomas, que depois a Valéria vai falar um pouquinho sobre isso, mas eu quero colocar a minha experiência. Principalmente por eu trabalhar com estética, uma das coisas que eu fui buscar, pensar fora da casinha, dentro do contexto da estética, que é deixar de lado a mancha, a celulite, a gordura como tratamento, e tentar entender o quanto o hormônio, que é o responsável pela ansiedade, pelo estresse, pela depressão, que é o hormônio cortisol, o quanto isso influencia diretamente nessa perda de beleza externa, aumentando a presença da mancha, a presença da celulite, a presença até mesmo da questão do sobrepeso, da obesidade. Então, eu comecei a perceber isso, e eu percebi muito a importância da estética do bem-estar, tanto que a minha atuação principal dentro da área de estética é proporcionar propostas de cuidados de bem-estar através da massagem relaxante, através da massagem neurofilossensorial, que é uma massagem que eu desenvolvi com cerdas de pincéis, e trazer isso para o cuidado da estética com o olhar da beleza além da beleza. Tentar resgatar a saúde, não só física, mas a saúde mental também. E o mais engraçado de tudo isso, pessoal, é que eu propagava esse tipo de necessidade de procura, de busca,
E eu mesmo não me dava conta de que eu tinha que buscar isso, né? Então, mas eu vou colocar as dificuldades, eu como mulher, empreendedora, mulher de sucesso, mulher empoderada, as dificuldades que eu tinha de buscar uma terapeuta, uma psicóloga, para depois a Valéria contextualizar um pouco mais isso e a gente poder perceber isso no nosso cotidiano, dar esses exemplos para quem está nos ouvindo, poder perceber, nossa, eu também estou passando por isso, eu também preciso procurar uma terapia, um terapeuta. Primeiro que nós temos o tabu da palavra psicólogo, né? Psicólogo não é coisa para mim, é coisa para gente doente mental, né? Então, eu tinha esse tabu, eu tive que quebrar esse tabu. Segundo, as pessoas, elas falavam para mim que era importante buscar um terapeuta, mas eu olhava para que, não denegrindo ninguém, não desconsiderando a profissão de ninguém, mas sabe, eu, mulher madura, mulher empoderada, mulher completa, olhar para uma pessoa mais jovem que eu e falar assim, mas como que eu vou me cuidar com uma terapeuta que não tem uma experiência de vida como eu já tive? Então, aquilo também era um tabu muito grande, que eu tive que quebrar isso na minha cabeça. Terceiro, nós, mulheres, quando estamos envolvidas com os nossos objetivos, com nossa garra, com a nossa força de buscar as metas que a gente se propõe, a gente não percebe os sinais e sintomas. As pessoas que convivem com a gente, principalmente nossos familiares, que começam a dizer assim, espera lá, você está precisando de ajuda, espera lá, você está precisando de um terapeuta. E a gente vai ficando chateada com aquilo. Eu não acredito que você está falando isso para mim. Imagina, eu precisando, eu, uma mulher forte como eu sou, precisando de um terapeuta, sabe, Albanir e Valéria? Aquilo me deixava assim, não é possível que as pessoas estão dizendo isso para mim. Eu não sou errada, eu não... Então, aquilo ficava me remoendo na cabeça de um jeito. Até que um belo dia, eu parei para me autoanalisar, sabe? Eu falei assim, gente, espera lá, deixa eu buscar na minha formação o que eu falo sobre ansiedade, SPA, que é síndrome do pensamento acelerado, que eu sofro muito disso, a preocupação com o que os outros vão pensar. E eu comecei a perceber, as pessoas iam falando para mim, olha, Bel, você está assim, Bel, você precisa buscar ajuda, Bel, você está muito acelerada, Bel... Aí eu comecei a prestar atenção nesses sintomas, eu falei, gente, mas é a mais pura verdade. Quando eu me dei por conta, eu falei, realmente, eu preciso buscar a ajuda de um terapeuta, porque a gente precisa de alguém fora do contexto do nosso convívio para conversar. O terapeuta. Mas daí eu comecei a perceber, como que eu faço para quebrar aquele tabu de buscar uma pessoa que não seja assim tão mais jovem do que eu, formada na área da psicologia. É claro que o profissional, ele vai saber lidar com isso, né? Ok, vamos quebrar esse tabu também. Porém, um outro tabu que eu tive que quebrar foi, mas como é que eu, pessoa pública, aonde muitos me conhecem, aonde eu tenho seguidores nas minhas mídias, como é que eu vou buscar a ajuda de alguém e confiar em alguém para essas terapias? Então, eu coloco essas experiências minhas justamente para quem está nos ouvindo nesse momento poder observar em que momento exato essa pessoa está precisando buscar esse apoio e aonde buscar esse apoio ou como prestar atenção nesses sinais, porque, gente, nós não somos Mulher Maravilha, tá? Mulher Maravilha existe, sim, numa tela de cinema ou num contexto de história, tá? Nós somos Mulher Maravilha, sim, mas nós somos frágeis, nós precisamos de ajuda, nós precisamos encontrar pessoas que a gente confie para poder abrir a garganta e falar, porque quanto mais eu engulo sapo, quanto mais eu vou absorvendo
Eu só vou te interromper um pouquinho e falar quem está falando aqui para a gente é a Cirlei Machado Maciel, nossa amiga em comum, que ela nos diz assim, nos cobramos demais de nós mesmas, né? É cultural, mulher tem que ser perfeita. Muito triste isso, né? Exato. Por isso eu estou expondo a minha vida aqui para justamente nesse sentido. Gente, não pensem assim, não pensem, não demorem em procurar ajuda, vão buscar pessoas que vocês confiem, porque nós precisamos pôr para fora. Porque quanto mais a gente vai absorvendo, o nosso campo de energia que está envolto da nossa pele vai sofrendo com isso e vai adoecendo. E a partir do momento que o nosso campo etéreo está doente, o nosso corpo físico para ficar doente é assim. Por isso eu preciso, sim, ter saúde mental para ter uma saúde física. Exatamente. E aí, Valéria, essa questão também de sintomas e tudo mais, como ela estava falando, né, a síndrome do pensamento acelerado, acho que hoje é o que a gente mais tem, é esse pensamento acelerado, né? E até o fato Sim, é verdade. A questão assim da nossa live é porque às vezes a mulher está sentindo tudo isso e ela acha que é somente ela, né? E nesse momento difícil é bom a gente dizer que não somos únicas, que a vizinha do lado tá, que a colega da faculdade tá, que a comerciante do lado tá. Então é uma maneira da gente dizer sim, você tem que se cuidar para você se fortalecer e assim continuar podendo fazer tudo o que você precisa. Eu mesmo faço terapia, porque senão não estaria aguentando o rojão, não. Valéria, conte para nós um pouquinho sobre todos esses sintomas, que você acha de tudo isso? O que você falou, porque o psicólogo também faz terapia. Sim, senão não aguenta o rojão de ouvir tanto problema dos outros, né? Tenho que deixar claro que o psicólogo também faz terapia, né? Sim. Sim, até porque nós precisamos diferenciar o que é nosso e o que é do outro, né? É importante isso, precisamos cuidar da nossa saúde mental para dar o exemplo também, né? E também para que não misturemos aquilo que o nosso cliente traz, né, do que é nosso. E então, quando você fala dos sintomas, e a Isabel citou muito bem também, você falando da mulher, dessa autocobrança, né? Nós percebemos assim que essa Mulher Maravilha, que é cultural mesmo, de dizer que a mulher dá conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A mulher tem capacidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Nossa, e nós, vaidosamente, colocamos isso como um elogio e, olha, ficamos empoderadas e fazemos tudo. 3 turnos de trabalho. E com isso veio toda essa sobrecarga, toda essa questão emocional que nós delegamos a segundo plano. Ah, é assim mesmo, mulher é emotiva mesmo, isso não é nada. E o que acontece? O que nós percebemos? Essa exacerbação do pensamento, que geram os pensamentos acelerados. Por quê? Porque nós recebemos muita informação externa, muito conteúdo externo, nós temos que dar conta desse mundo exterior, e temos uma dificuldade, ou seja, não é nem dificuldade, nós vamos delegando a segundo, terceiro plano o nosso mundo interior, né? Ou seja, vamos fazendo tudo o que precisa ser feito fora e vamos deixando a parte interna, o nosso olhar sobre as nossas emoções, sobre as nossas memórias, cada vez mais em segundo plano. Acontece o quê? Com isso, nós acabamos trazendo uma sensação de tristeza, de abandono, de vazio existencial, de irritabilidade. Os pensamentos nossos ficam muito confusos, muitas vezes assim, com reverberações mentais, aquela ruminação mental. Muito pensamento ao mesmo tempo, muita coisa para resolver. E aí, o que acontece? Sintomas do pensamento acelerado pode ser a ser transformado em boca seca, insônia ou sono demais, pesadelos, mal-estar, aumento de peso ou perda de peso,
como a Isabel mesmo falou, reflexos na nossa pele, no nosso cabelo, na nossa qualidade de vida como um todo. Porque nós não olhamos, a maioria das pessoas não olham para a parte interna, né, das suas emoções, até porque existe esse tabu ainda. Veja, nós estamos na segunda década do século XXI, e como a Isabel citou, existe ainda aquele tabu de que o psicólogo e o psiquiatra são só para pessoas que têm transtornos mentais severos ou que estão loucos, né? Ainda tem gente que brinca quando me vê. Eu não preciso de você porque eu não estou louco. Eu falei assim, olha, que pena, não espere acontecer para me procurar, porque aí não é só comigo, né? Isso E daí mesmo. não é só comigo, não é? Então, é nesse sentido. Nós fazemos piada muitas vezes, como o que a gente chama de xiste na psicologia, justamente para nos defender de um possível olhar interno, porque existem memórias, existem emoções, muitas vezes não trabalhadas em nós, mágoas, ressentimentos, tristezas, traumas, que nos incomodam e que muitas vezes agem como gatilhos para esses pensamentos que nós já temos, com as responsabilidades do dia a dia, aí vira aquele vulcão mental e nós temos todas esses sintomas que nós acabamos de falar. E que, como eu disse, pode sim, se não ser tratado, gerar outros tipos de transtornos, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que ele se expande em vários leques, como toque, como síndromes de pânico, né? Então, a síndrome do pânico, na verdade, é a ansiedade extrema, né? É o medo de ter medo e o medo de perder o controle sobre si mesmo. E no momento do pânico, perde mesmo. A pessoa não tem o controle sobre as suas emoções, muitas vezes sobre o que faz, porque a quantidade de cortisol e adrenalina, como a Isabel também falou, é absurda no corpo. O corpo fica literalmente envenenado, a pessoa não consegue coordenar os pensamentos, os sentimentos, as ações, as sensações, ela tem que sentar e esperar um pouquinho aquela crise passar para poder retomar um pouquinho a consciência, né? O nosso ego gestor, ou o nosso eu, que coordena a nossa consciência, né, o nosso consciente, não dá conta de tanto conteúdo. Então, por isso que acontece todo esse mal-estar. E hoje nós vemos que é justamente essa, que é justamente essa, uma ligação tentou entrar aqui. Então, é justamente essa ansiedade toda que pode agir como um disparador, inclusive de quadros de depressão, porque ansiedade e depressão andam juntas, elas andam muito próximas, né? Então, imagine uma pessoa que fica com essa superexcitação mental durante muito tempo, mais para frente, com certeza ela vai adoecer de uma forma mais profunda, psiquicamente falando, né? E também a nível corporal, porque a nossa mente e o nosso corpo estão totalmente conectados. Então, quando uma pessoa adoece psiquicamente falando, é porque ela também está adoecida a nível corporal, porque a depressão é uma doença também fisiológica, né? Ela é um desequilíbrio nos neurotransmissores, na produção dos neurotransmissores, na recaptação de neurotransmissores, e que causam todas essas sensações desagradáveis, e sensações corporais, inclusive, como taquicardia, mal-estar. Pode perguntar. Até a doutora teve aqui um comentário da Dina Deia, né? Que terapia não é só para quem tem problema. Problema todo mundo tem. Terapia é para quem quer resolvê-los. Muito bem colocado, Dina Deia. Muito bem colocado. E também a função da psicoterapia, ela tem caráter preventivo, né? Porque toda vez que você vai buscar se conhecer melhor, a possibilidade dessas intercorrências, desses desequilíbrios ficam cada vez menores. Eu até faço uma analogia com as pessoas que na década de 70 a gente ouvia muito dizerem assim: o Brasil é um país de desdentados, né? Por quê? Porque na época as pessoas iam ao dentista somente quando tinham cárie ou dor de dente. Hoje, felizmente, não temos mais essa cultura, nós temos a cultura preventiva. Temos uma série de benefícios em relação a isso. E por mais que nós, dentro da psicologia, da psiquiatria,
os profissionais da saúde mental, por mais que nós incentivemos as pessoas a buscarem ajuda, tratamento, se conhecer melhor e fazer esse caráter preventivo, ainda existe, como eu disse, muito tabu, muita resistência. Eu digo para vocês que dentro da nossa mente não existe só monstrinho, não. Pelo contrário, existem coisas maravilhosas, capacidades ocultas em nós que nem nós sabemos daquilo que somos capazes. Então, quando a pessoa começa a fazer terapia, que ela começa a fazer esse movimento interno e ter um autoconhecimento, e aqui, quando eu falo em autoconhecimento, não é aquele conhecimento que você fala de motivação, de frases prontas, não é isso, isso é importante também. Mas o autoconhecimento que a psicoterapia propicia, ele é mais profundo, você toca mecanismos mais do inconsciente, conteúdos psíquicos importantes, complexos, núcleos de emoções e de sentimentos, e que muitas vezes a pessoa não percebe que rege o seu dia a dia, inclusive. Né? Então, na psicoterapia mais profunda, você tem acesso a isso, né? Então, por isso que eu digo, hoje ainda, o que nós sofremos em relação a essas ansiedades todas, a essas depressões e outras adoecer psíquico, é porque nós nos abandonamos. Eu digo assim, ao invés da pessoa fazer aquele movimento do conhece-te a ti mesmo, o que nós fizemos e o que a sociedade moderna mais culta está fazendo é o esquece-te a ti mesmo. E com isso nós temos tudo isso que nós estamos vendo, né? Então, e por isso que tudo que está acontecendo fora é um convite para que nós olhemos para dentro. Diga, Bel. Exato. Albanir, pegando esse gancho da Valéria como profissional psicóloga, agora eu vou colocar alguns olhares, alguns contextos dentro do olhar da estética, tá? Bom, primeiramente, o enfrentamento, ele é doloroso, mas ele é necessário. E hoje a gente tem muitos medos que estão constantemente nos cercando. Não estou falando a questão da pandemia em si, eu estou falando no contexto de medos gerais. Então, se eu continuo tendo medo e fujo do medo, eu não consigo dar conta para consertar ou para me livrar desse medo. O medo faz parte do nosso dia a dia. E esse enfrentamento, muitas vezes, ele é doloroso, mas ele é necessário. Eu tenho medo que se eu descubra determinadas coisas. Você precisa descobrir, você só vai enfrentar no momento que você descobrir. E a segunda questão, o primeiro passo depois do enfrentamento é você saber que precisa se cuidar com dignidade. Aí eu vou falar da minha atuação, a atuação da estética. Se ela descobre no terapeuta que ela realmente precisa enfrentar muitas coisas, a estética ela entra num contexto, digamos assim, como se fosse a cereja do bolo para esses cuidados, porque você vai buscar a estética do bem-estar, tá? Hoje a gente tem o advento da psicodermatologia, inclusive até livros publicados por dermatologistas, dizendo que todas as doenças de pele têm fundo emocional. Eu digo que todas as doenças degenerativas ou crônicas têm fundo emocional. Até próprio levantamento sobre o câncer de mama, que é a doença feminina que mais mata, ela traz que uma das causas de maior influência é justamente a questão da depressão, a questão da mágoa, as emoções contidas, né? Então, saúde da mulher. Por isso, é interessante levar em consideração isso. E você cuidar desse lado da saúde da mulher com a estética, de uma forma de estética do bem-estar, receber uma massagem, o toque terapêutico, ele faz com que diminua esses neurotransmissores negativos e aumentem os neurotransmissores positivos. E uma das técnicas que eu desenvolvi recentemente, há alguns anos atrás, e que recentemente foi reconhecida mundialmente, a neuropilossensorial, ela trabalha muito essa questão do resgate. Inclusive, todas as vezes que eu atendo
a mulher ou a pessoa nesse contexto, porque essa massagem ela não tem gênero, não tem idade e pode ser inclusiva para todas as fases de vida, inclusive nas doenças crônicas. A pessoa deita para receber a massagem, eu sempre vou sugerir uma palavra de ordem para ela. É uma sugestão, mas se ela colocar em prática, ela vai conseguir sentir muito mais esse contexto de bem-estar. Que a palavra de ordem é permita-se. Naquele momento que você está deitada ali, esqueça o resto, permita-se. Permita-se ser somente você, né? Isso faz com que haja um resgate, haja uma percepção, às vezes as pessoas até relatam assim, nossa, teve pontos da massagem que você me tocou em áreas que eu tinha esquecido que existia em mim. E isso reflete, às vezes, até a mudança de comportamento emocional, mental, para ser levado no contexto diário, né? Como a Valéria falou, precisamos do cuidado preventivo e não do curativo. E depois a Cirlei, novamente, colocou ali que o medo, a ansiedade, a depressão promove a baixa da imunidade, aumentando mais ainda o aparecimento de doenças. Então, a própria psicodermatologia traz isso. Então, quando a gente pensa na saúde mental, gente, tem que ser pensado de uma forma muito séria, mas levado muito a sério, porque isso reflete demais no nosso corpo físico, no nosso contexto físico, na nossa saúde física. E olha, Albanir, Valéria e todo mundo que está nos assistindo, o simples fato de você buscar uma estética para melhorar a qualidade da tua pele ou diminuir a presença de uma mancha, já te faz deitar na maca e se sentir muito melhor do que se você não tivesse procurado. Então, essa andar de mãos dadas, o terapeuta, o psicólogo, junto com a parte estética, trazendo esse toque terapêutico, esses estímulos das terminações, aonde vai nos levar a melhora no relaxamento, é muito importante, tá? Essa semana, eu assisti um vídeo, acho até que foi o Banir que me enviou, não me recordo aonde que foi, mas eu assisti o vídeo e tinha o depoimento do príncipe Harry. E ele falou uma frase, só para vocês terem ideia, mulheres empoderadas, mulheres empresárias. A frase do príncipe Harry: tomar a decisão de pedir ou receber ajuda não é sinal de fraqueza. No mundo de hoje, mais do que nunca, é sinal de força. Por isso, nós, mulheres, precisamos, sim, cuidar e buscar cuidar da nossa saúde mental. Continuar sendo empoderada, continuar vestindo a capa, se proteger com escudo, mas saber que lá atrás daquele escudo, ou lá dentro daquela casinha de tartaruga, existe um ser frágil que precisa de ajuda para o físico e para o mental. Porque senão ela não se mantém e ali vai se instalar muitas doenças físicas que vão comprometer a longevidade, a convivência social, a vida familiar. Por isso é muito melhor a prevenção do que propriamente a busca pelo curativo. E a questão também, eu acho, né, que com todo esse momento, a mulher, ela está se deixando um pouco de lado, né, não se vestindo, às vezes fica com pijama o dia inteiro, a mesma aquela que sai, para que eu vou me arrumar, ninguém está me vendo. Eu mesma, essa semana, travei as minhas costas, né, e hoje coloquei uma roupa toda de onça, falei, não, sai para lá, eu tenho que estar plena para de noite, então vou me ver. Falou, nossa, você estava travada. Falei, não interessa, vou andar meio capenga, mas vou estar bonita, porque eu tenho que trazer boa energia, porque hoje nós temos uma live maravilhosa. Então, de repente, a mulher se olhar no espelho, né, e se dar o bom dia, vamos lá, vamos à luta, você pode, né, e procurar ajuda, acho que é o principal. A gente tem visto nas nossas reuniões do CME, muito se queixando, né,
Então a gente procura uma incentivar a outra nesse sentido. Eu mesma já fui fazer a massagem com a Isabel, gente, eu garanto que eu levitei, vocês não acreditam, é uma coisa sensacional, é muito bom. É muito bom, isso mesmo. É maravilhosa. Então, gratidão, deixa aí o convite para todos vocês irem curtir ali esse momento de Permita-se junto comigo. Eu prometo que eu vou caprichar para todas. Capricha mesmo. Inclusive, né, aqui nós chamamos esse espaço aqui da nossa live, nós chamamos como vitrine do empreendedor. Isabel e Valéria, elas trabalham na Concept Palier, na Palier Concept, né? Então, isso. Depois, mais no final, a gente vai falar, porque eu adorei, eu até chamei, convidei Isabel, convidei Valéria, a Mariana, para virem fazer parte do CME, porque é um trabalho, assim, muito diferente. Eu fui conhecer a clínica, quem tiver a oportunidade, né, porque é você se autoconhecer ali dentro, cada sala, cada cuidado, você recebe um mimo, assim, uma energia muito, muito boa. Então, vamos lá seguir, que depois nós falamos da Palier Concept mais um pouco, meninas. Olha, isso que a Isabel falou da psicodermatologia, então, hoje, nós sabemos as várias interfaces da psicologia junto com a medicina, né? Tem a psicoendocrinologia, psiconeuroendocrinologia, psicocardiologia, enfim, para vocês verem como que os profissionais de medicina, né, de saúde em geral, como a estética e todos, estão percebendo, né, essa interconexão entre todas as áreas. Nós somos um sistema completo, complexo, mas quando eu falo em complexo, não é no sentido pejorativo, é no sentido belo. Nós somos um corpo e uma alma que caminham juntos, né? Os profissionais têm que caminhar juntos, né? Por isso que falando da Palier Concept, é exatamente isso que nós fazemos lá, né? Esse olhar pleno para o ser humano inteiro, por inteiro, desde a pele, né, até a alma. É nesse sentido. E é assim que nós temos que olhar para nós, né? Como esse ser integral, né? Que é a psicologia que eu gosto de fazer, que é olhar para o ser humano em todas as suas dimensões, biofisiológica, a parte mental, a parte psicológica, né? Psíquico e espiritual. Porque essa é uma outra dimensão que nós também deixamos para lá. E porque quando nós falamos na parte espiritual, a pessoa torce o nariz e diz, ela vem falando de religião. E a espiritualidade é algo que vai muito além das religiões. Nós temos que esquecer esse conceito na hora que falamos de espiritualidade, muito embora as religiões utilizam sim da espiritualidade de modo excelente no seu trabalho, mas a espiritualidade é outra coisa, é uma dimensão do ser. Ela passa pelo nosso psíquico, ela passa pelo nosso espiritual, pelo nosso corpo. Um exemplo, quando nós estamos diante de imagens lindas, com uma melodia maravilhosa, nós sentimos aquele bem-estar, como se nós estivéssemos em contato com o céu. O que acontece conosco? Nós choramos, nossa pele se arrepia, nós sentimos toda uma emoção corporal em relação a isso, né? Uma emoção inteira. Então, esse contato, esse toque com a questão espiritual do ser é muito importante, porque a espiritualidade faz parte da dimensão psíquica, e ela se manifesta através do quê? Através da esperança, através da empatia, através do conforto, porque, por exemplo, uma pessoa com depressão, uma pessoa deprimida, é uma pessoa que está em desespero, ou seja, ela perdeu a esperança. E a espiritualidade resgata a esperança. Quando a gente fala da fé, nós estamos falando de uma confiança, de você dar fiança a algo ou a alguém, primeiro para você, para a tua capacidade, que muitas vezes está oculta, lá escondidinha, lá num cantinho escuro. Então, quando nós fazemos todo um trabalho em conjunto, você resgata essa alma, e há essa integração entre esse corpo e alma, e assim os processos de cura começam a surgir, os resultados começam a aparecer. Então, a importância disso para nós, né?
E um outro detalhe que eu tenho acompanhado, né, e eu acho que nós temos que ficar atentos com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos, que nem sempre a depressão é aquela pessoa que está triste, que está lá acamada, que não quer tomar banho, às vezes ela está risonha, né, por fora, mas está por dentro, está doente, está morrendo, está precisando de ajuda. Então, também que a gente fique atento a esses detalhes. Eu vejo isso até na minha própria casa. Eu tenho 2 filhas, as 2 fazem terapia, e às vezes estão assim em momentos que hoje eu aprendi a ver quando não estão bem, apesar de estarem sorrindo, né? E da gente também, o nosso marido, porque também para o homem está sendo difícil ele ficar em casa. Essa convivência da família que não se tinha tanto assim, né? Então, eu acho que esses pontos de acender uma luzinha e a gente também estender a mão, conversar um pouco mais, para que a gente possa dar esse auxílio até para a pessoa acreditar, principalmente o homem, né? Para ele ver que ele também precisa de terapia nesse momento, e não só a mulher como os filhos, mas o homem também precisa disso, né? Também. Foi muito importante você ter falado isso, porque os homens também sofrem de ansiedade, sofrem de depressão. Eles podem até não falar, mas eles sofrem, né? E nós vemos, às vezes, outros sintomas. Um ou 2 sintomas da depressão é a irritabilidade, a hipersonia ou a ausência do sono, né? Então, um dos primeiros sintomas é essa irritabilidade, diminuição da estima. Esses outros sintomas da tristeza profunda, dessa desistência da vida, é quando o caso está muito mais agravado, quando a doença já se instalou e precisa de cuidados de uma forma muito mais intensa, né? Então, assim, nesses casos, a pessoa realmente vai precisar de ajuda médica, de medicamento, de uma avaliação com um profissional da área da saúde mental, da medicina, porque aí a doença já se agravou, né? E quando você diz que é uma observação muito interessante, é só nós lembrarmos de atores famosos, né? Não vou citar nomes, que sempre estavam rindo, fazendo filmes onde eles eram engraçados, hilários, e de repente você recebe uma notícia de que eles atentaram contra a própria vida, né? Sim. Então, assim, e as pessoas levam um susto. Nossa, mas ele não deu sinal. Às vezes aquele riso, aquela coisa exagerada, externa, aqueles xistes todos, já é sintoma de alguma coisa que não está bem, né? Então, assim, hoje nós temos que desconstruir aquele padrão da depressão, porque a tristeza profunda é quando nós já percebemos a doença. Mas muitas vezes, quando ela está se instalando e alguns picos mais perigosos, né, em relação à integridade física, muitas vezes a gente não percebe. É no momento em que a pessoa não dá sinais, né? Então, hoje nós temos um outro olhar em relação a isso. Foi muito bom você falar nisso, tem que ficar atento mesmo. Ainda mais nesse momento onde as pessoas estão perdendo emprego, onde estão com mais desesperança, a incerteza absurda do futuro, não sabe o que vai acontecer amanhã, se vai levantar, qual é a novidade do dia. Né? Qual vai ser a bandeira? Né? Então, aliás, se o pessoal quiser fazer perguntas, ó, Bel e Valéria estão aqui para responder para vocês. Pode mandar as perguntinhas que elas vão responder, tá, gente? E uma colocação, um questionamento aqui, que é deixa eu ver, Maria Inês Franco Herrera. Ela está perguntando assim, as meditações, o que vocês acham? Como empreendedora, quando nós idealizamos o Instituto Palier Concept, nós procuramos ver essa questão da psicodermatologia e da humanização. Eu prego e aplico estética humanizada. A Valéria, pelo que ela relatou no contexto de como ela trabalha, ela também tem a psicologia humanizada, porque nós somos sistemas interdependentes, mas complexo. Então, o ser humano, quando ele vai buscar estética, seja homem, seja adolescente, seja mulher, seja gestante, ele está preocupado com o seu visual externo. Porém, nós olhamos a beleza além da beleza e procuramos propagar, através da estética humanizada, uma forma de amor a si próprio. Então, a gente aplica isso lá. E uma das coisas que a gente incentiva muito é
a aplicação do reiki, a meditação. É claro que a gente não faz a meditação lá no atendimento no instituto, mas a gente incentiva e orienta. E lá o que é feito nos atendimentos interdisciplinares é barra de axis, reiki, a própria psicologia com a Valéria, as massagens terapêuticas relaxantes e a neuropilosensorial, junto com o contexto de outros cuidados estéticos também, é lógico, acne, estria, mancha, mas a gente procura observar esse contexto holístico, global e íntegro do indivíduo. Então, nós temos terapeutas para outras áreas. Então, acupuntura, reflexologia, reiki, barra de axis, a gente faz essas, tuiná, a gente faz essas aplicações lá. E a meditação, sim. Quanto mais nós conseguirmos meditar, melhor. O problema é conseguir meditar. Tá. Então, eu até comento com as pessoas que conversam comigo sobre isso, mas eu não consigo meditar. Eu falei, tá, então não medite, porque a meditação pura, ela é você perder-se do pensamento, e a gente não consegue desligar a cabeça do pensamento. Então, faz assim, coloque uma música, sente num ambiente de uma forma confortável, na cama, no sofá, e procure imaginar luz chegando até você, porque a gente trabalha o contexto dos chakras, o contexto do campo energético, que é a aura. Então, essa luz, imagine essa luz chegando até você e tomando conta do teu corpo. Então, trabalhar com uma indução e uma imaginação e uma respiração para conseguir ao máximo a meditação. Agora, quem realmente consegue chegar a uma meditação profunda está de parabéns, porque é o sonho de todos nós para conseguirmos ter o equilíbrio do nosso campo de energia com o nosso campo físico. Enquanto a gente não consegue isso, vamos procurar a terapia para o entendimento. A Valéria Calisto está perguntando, e os florais, o que vocês acham nesse momento? Dentro do contexto dos atendimentos no Instituto Palier, a gente usa muito os óleos essenciais. São trabalhados em 5 sentidos. O paladar, a visão, a audição, o tato e o olfato. Tá? A aromaterapia é o olfato. A visão é a cromoterapia junto no contexto de ambientação. Os florais de Bach, eles também entram nesse contexto das práticas integrativas, né, que são conhecidas como trabalhar o contexto holístico. Ele também é muito bem-vindo, os florais, sim. E a gente procura trabalhar esse contexto dos 5 sentidos, inclusive é trabalhado muito gourmet terapia, onde a gourmet terapia escolhida, ela entra desde a recepção até o momento final do atendimento, aquela pessoa que nos procura, que a gente chama de interagente, né? Não é paciente, não é cliente, ele vai interagir com a proposta de cuidados e de ciclos que a gente tem a ele, né? Interage com a psicologia, interage com o terapeuta da estética, com o terapeuta holístico, ele vai buscando esse equilíbrio. E os florais, eles entram também nesse contexto, sim, com certeza. A Carla Carvalho nos pergunta, qual a melhor maneira possível para tentar sair do quadro do medo de tudo? Que acho que foi o que a gente falou, essa pergunta, né? eu passo para a Valéria. Bom, a bola é tua, Valéria. A bola é minha. Bom, o medo de tudo, quando ela fala em medo de tudo, ela já está me trazendo um sintoma, né? E um sintoma bastante importante, porque o cerne da ansiedade é o medo. Né? É o medo de algo que nós não dominamos, que nós não sabemos, o medo do desconhecido, que é já o cerne da ansiedade. Então, já me traz um sintoma de ansiedade, né? Então, o que tem que fazer com isso? Tem que buscar realmente terapia. Eu não estou falando porque eu sou psicóloga, né, não é puxar a brasa para a sardinha, mas é um alerta de que alguma coisa a nível inconsciente já não está ok. Dentro da sua psique, alguma coisa já não está de acordo, né? O que está havendo, o que está fazendo com que haja como disparador desse medo de tudo, esse medo de viver, esse medo generalizado, né? Que ela está apresentando. Então, lembrando, como eu disse, que o máximo de um transtorno ansioso e de uma crise de ansiedade
é o pânico, quando a pessoa faz pânico, tem toda aquela reação corporal, né? E o cerne disso, geralmente, é o medo. Como eu disse, o medo de perder o controle, medo da situação da vida. Hoje, o que eu peço para a maioria das pessoas? Começar a olhar para outras possibilidades na vida que não notícias ruins, notícias negativas. Você liga a TV e veja, não é uma crítica que eu estou fazendo, é um alerta para as pessoas não adoecerem. Você liga, você só ouve falar de doença, de morte, de tragédia, de tristeza. Não é só de agora. Isso aumentou, sim, com a pandemia. Mas antes disso, você ligava as TVs, o reportagens em geral, o foco justamente sempre foi maior em notícias mais ruins e catastróficas. Lógico que isso também tem que ser passado, não é? O que passa por aí nós temos que saber. Porém, existem pessoas que às vezes se vinculam muito mais a notícias ruins. Então, mudar um pouquinho, olhar para uma outra para uma outro tipo de informação, buscar palestras que nós temos assim à disposição, nós temos lives maravilhosas, como a nossa, por exemplo, e outras tantas à disposição para adquirir outros conhecimentos, inclusive para esclarecer esses medos, né? Então, geralmente, agora, nesse momento, o maior medo é de perder a vida, de ficar sozinho, de perder ente querido, de perder o emprego, de não saber o que vai ser com o futuro. Então, provavelmente, esse medo indefinido que ela está trazendo está relacionado com todo esse pacote que nós estamos vendo. E eu digo para vocês que isso que ela está apresentando é o que a maioria das pessoas estão apresentando neste momento. Tem gente que não foi demitida, mas... Só para complementar isso que a Valéria está falando, eu passei primeiro a palavra para a Valéria para colocar o contexto terapêutico, mas na estética a gente trabalha muito isso, nas práticas integrativas. Se trabalha através da aromaterapia, redução do medo, a indução junto à cromoterapia, e tem também a auriculoterapia ou acupuntura. Então, se você está percebendo que você está a ponto de desenvolver síndrome, principalmente síndrome do pânico, ou você está numa ansiedade muito grande, sim, você consegue encontrar isso no contexto íntegro, tá? No caso, na Palier Concept, com os profissionais interdisciplinares, a psicologia junto com o terapeuta e o atendimento da massagem ou da estética com os aromas, a aromaterapia, trabalha-se muito bem o medo, inclusive dar continuidade ao tratamento da aromaterapia em casa, levando os óleos essenciais, colocando no difusor para se trabalhar isso em casa. A gente está fazendo muito isso com os adolescentes, porque eu acho que é eles que estão tendo o maior enfrentamento do medo, da síndrome do pânico e das outras síndromes que vão aparecendo, né? Então, a gente trabalha muito isso. E eu já tive muito relato, logo após receber a massagem neuropilosensorial, a redescoberta, o resgate, nossa, com tudo, inclusive tem até uma colocação aqui da Maria Cristina Coutinho. Ela diz assim, falar dela. Maravilhosa, parabéns. No instalar, me dei em conta de que com essa pandemia eu deixei o meu brilho de lado. Quem me conhece, tudo que brilha me fascina. E aí ela diz assim, bora voltar a ser como eu era ontem. Exatamente isso. É isso que traz como proposta junto ao contexto de cuidado íntegro na Palier, porque eu já tive muito relato disso depois que terminou a neuropilosensorial. A pessoa recebeu a neuropilosensorial e falou assim, nossa, Isabel, eu descobri que eu sou feliz e eu não dou conta, eu não estava mais dando importância a isso. Eu descobri que eu perdi meu brilho, eu descobri um resgate, eu voltei à minha infância, e eu vi que eu preciso retomar muitas coisas que eu tinha como brilho pessoal. Então, essa redescoberta acontece sim, e acontece no contexto das propostas que a gente tem de forma integral nos cuidados junto ao Instituto Palier. É um complementar do outro nesse contexto de cuidados.
Meninas, já estamos aí participando quase 1 hora de live, né? Eu acho que o que a gente quer é que as pessoas... Nem passou que a gente nem percebeu, porque o assunto é super interessante. E o que nós queremos é que as pessoas que estão assistindo, né, que saibam que vai ficar gravado essa nossa live, podem assistir pelo YouTube, também pelo Facebook da Associação Comercial, que fica lá gravado o tempo todo. Tem aqui entrando mais a Luciana Kracheski, parabéns, agradecemos, e que vocês possam passar, compartilharem todas essas informações, porque o que nós queremos o quê? É que mais e mais pessoas possam saber que neste momento, né, o que é a saúde mental, para ver se vê que ela realmente precisa essa necessidade de uma terapia, ou até mesmo de um psiquiatra, né, porque às vezes há necessidade também do tratamento, e as pessoas dizem que eu não sou louca, não vou no psiquiatra. Gente, psiquiatra não é médico de louco, não, tá? Às vezes é um complemento para o nosso tratamento. Então, eu quero agradecer imensamente a Isabel, imensamente a Valéria, tá? Que, assim, são pessoas que Deus colocou no meu caminho, que eu posso trazer aqui para mais pessoas estarem conhecer o trabalho de vocês, que é maravilhoso. Até o Conselho, quando acabar tudo isso, o Conselho da Mulher Empresária vai fazer uma visita técnica lá na clínica. Não sei se até o momento, Bel, mas contar que também a Concept faz parte de um grupo, né, e que quero que você fale, e tem até tratamento para pessoas necessitadas também, que a gente pode até ajudar a encaminhar, né, Bel? Sim, sim. Existe o contexto de cuidados para a comunidade dentro do grupo, né, então, a Palier Concept, ela faz parte de um grupo, que é o Grupo Buona Vita, e nós fazemos ações sociais de voluntariado junto à comunidade, com projetos de atendimento com esse olhar de estética humanizada, que é a estética Teen, a estética gestar saudável, que é para gestante, e Bem Viver na Oncologia, que é para pacientes que estão em tratamentos da oncologia. Então, para as pessoas que conhecem pessoas humildes, que não têm condições financeiras para buscar esses cuidados e cuidar desse lado, dessa saúde mental, o CIA, que é o Centro Instituto Internacional de Aprimoramento e Pesquisa Científica, que é o terceiro setor do Grupo Buona Vita, ele traz esses projetos para serem implantados junto à comunidade. Inclusive, a Valéria, ela faz o voluntariado aos pacientes da oncologia no CIA, tá? Então, também é mais uma possibilidade muito importante, muito interessante de saúde física, mental, espiritual, social, holística, junto a pessoas menos favorecidas economicamente, e que é estendido esse trabalho também a eles. Isso é ótimo. Então, eu gostaria que você também deixasse os contatos, o endereço da Palier, os contatos de vocês, mídia social, né, que o pessoal possa acompanhar e ir lá aproveitar e conhecer, porque é maravilhosa a clínica. Tá certo, então. Bom, o meu Instagram é @belpiatti, o Instagram do CIA é @ciabv, e o Instagram da Palier é @palierconcept. Eu acho que pelo Instagram você já encontra todos nós, que daí tem o contato de WhatsApp por lá, tudo direitinho, tá? Deixo o convite aqui para vocês conhecerem, com a proposta de uma saúde física, de uma saúde mental, e precisando de apoio desse trabalho social, aí pode vir direto comigo, Bel Piatti, que eu coordeno o CIA e idealizei todos os projetos para implantar no CIA, daí eu faço essa ponte às ações sociais necessárias. Então, por ver que hoje deu muito proveito, até da gente divulgar também esse projeto, Bel, quero agradecer mais uma vez, tá? Gratidão por vocês estarem aqui com a gente, e dizer que teremos novas lives com vários assuntos, que o pessoal acompanhe as redes sociais, o CME @Conselho Mulher Empresárias, quem quiser
acompanhar, que estaremos sempre trazendo agora, estamos ativando muito essa nossa rede social, trazendo várias informações, porque nós temos várias comissões, e Bel e Valéria também vão vir participar com a gente da Comissão de Qualidade de Vida e Turismo, para que a gente sempre possa estar atualizando todos, tá? Gratidão, muito obrigada por todos que estão aqui nos acompanhando, né? E se quiserem assistir, então, no YouTube e também no Facebook, estará gravada a nossa live. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigada. Boa noite a todos vocês. Boa noite a todos. Obrigada, meninas.